Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa bolsa daqui. É uma bolsa bem básica, mas é uma bolsa bem elegante também. Ela pode ser feita tanto lisa quanto em mais de uma cor. Olha, fica super elegante. Você pode usar ela na praia e até mesmo para sair. Eu vou mostrar aqui as medidas que ficou a nossa bolsa. Ó, ela fica com aproximadamente 25 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. 26, 27 centímetros de largura. Ela é bastante espaçosinha. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like no vídeo e comentar aqui embaixo dizendo o que você achou dessa bolsa e se você usaria ela ou em qual ocasião, tá bom? Então, eu vou passar agora a lista de materiais que eu utilizei para fazer essa bolsa. Para fazer a bolsa do vídeo, eu utilizei 2 novelos do Barroco número 6 e a cor que eu utilizei foi essa daqui, ó, 7727 Caqui. A agulha que eu utilizei foi essa daqui, ó, de 6 milímetros. Ah, porque a gente vai usar de 6 milímetros, vai ficar muito apertado o ponto. Mas é porque eu quero minha bolsa bem estruturadinha, tá? Então, é por isso que eu tô utilizando a de 6 milímetros. Se você quiser fazer com a de 7 ou a de 8 milímetros, também pode. Só que sua bolsa vai ficar um pouco mais molinha, tá certo? Eu também utilizei essas argolinhas mosquetões aqui, ó. Elas estão disponíveis lá no site. E você consegue adquirir também esse material lá, tá bom? É um item bem versátil, eu acho que facilita muito na hora de você enfeitar, né? De dar uma valorizada na sua bolsa, eu acho bem legal. Outro item que você pode utilizar também, e também tá disponível lá no nosso site, é a alça de couro aqui, sintético, tá? Tem muita gente que faz a alça com a própria linha, mas eu acho que essas alcinhas daqui, elas facilitam muito o trabalho. E fica a dica aí pra vocês. Nessa bolsa eu também vou utilizar a técnica de você tirar 3 fios do mesmo novelo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Você vai dobrar aqui, vai dobrar 3 vezes. E aí, toda vez que o fio for acabando, você vai repondo assim, olha. Que aí, ó, ele sempre vai ficando com 3 fios durante todo o trabalho. Ó, você vai fazendo assim. Não precisa ser curtinho, tá? Eu só tô demonstrando aqui para vocês conseguirem ver melhor, porque senão não ia caber no vídeo. Mas você pode alongar bem essa parte daqui para você não ter que ficar fazendo isso toda hora, tá certo? Se você não se sentir confortável fazendo essa técnica, você pode utilizar também 3 novelos, porque tem muita gente que fala que fica meio enrolada na hora de fazer de transformar em 3 fios, né? Mas se você treinar com tempinho, você começa a pegar o jeito e com certeza você vai querer economizar aí esse novelo a mais, né? Então, vamos começar. Eu começo aqui fazendo meu nozinho inicial. E agora eu vou fazer 13 correntinhas. Tenho 13 correntinhas. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho. E vou utilizar essas alcinhas daqui, de trás das correntinhas. Eu pulo essa primeira e começo a trabalhar pontos baixos a partir dessa segunda daqui. E vou fazer 12 pontos baixos. Ó, fiz o primeiro. E vou fazendo até o final.
Quando chegar aqui no meio, já posso começar a esconder essa alcinha daqui, ó, pra ela não ficar aparente. Então, eu jogo ela aqui pra trás e começo a fazer os pontos por cima dela, ó. Dessa forma, ó. Que aí ela vai ficando bem escondidinha. Quando a gente fizer a volta, a gente passa por cima dela também, tá? Que aí fica um trabalho bem limpinho. Ó. Agora eu faço aqui o último, né? 12º. Dou uma ajeitadinha aqui pra fechar. E aí, dentro desse último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Que aqui nessa extremidadezinha, eu tenho que ter 3 pontos baixos juntos, tá? Eu já fiz um, faço outro e mais outro. Percebam que aqui, ó, eu tenho 3 pontos baixos. Agora eu vou começar a trabalhar voltando na carreira. Aí eu vou trabalhar 11 pontos baixos até eu chegar ali do meu outro lado, né? No caso, 11 com esse daqui que a gente fez aqui, 12, né? Esse último daqui conta como o primeiro da volta. Então, aqui, ó, eu pego aqui o próximo ponto, vou fazendo até chegar lá do outro lado. Aqui eu já posso ir escondendo esse pontinho também, tá? Passo lá por trás e vou escondendo ele. Ficar um trabalho bem limpinho, tá? Aí, lembra que aqui nessa extremidade a gente tem 3 pontos baixos? Aqui também eu preciso ter 3 pontos baixos, tá? Sendo que eu tenho só esse e esse. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo pra ficar tudo igualzinho aqui. Pronto. Essa pontinha daqui a gente já pode cortar. Ela não vai ter o perigo de soltar. Agora, pra fechar essa volta, eu venho aqui, olha. Esse daqui é meu primeiro pontinho que eu subi e aqui a alcinha que vem depois dele. Eu vou dar uma folguinha aqui, vou inserir minha agulha aqui de trás pra frente, vou pescar esses fios daqui e vou jogar lá pra trás. Agora aqui, olha, eu venho, insiro minha agulha aqui por debaixo desses fios, pesco lá atrás a alcinha, dou uma ajeitada e puxo aqui o fio lá pra frente
e faço uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto. Aí, aqui, eu faço um pontinho e vou usar o meu marcador. Depois desse ponto, eu marco aqui com o meu marcador de crochê. Agora, eu vou fazer, ó, pontos até aqui, esse daqui, ó, pontos baixos. Venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse ponto eu também uso meu marcador de crochê. E são os pontos que vão anteceder os aumentos e finalizar os aumentos. Aí, aqui nessa pontinha, eu tenho aqueles 3 pontos da minha extremidade. Então, dentro de cada ponto desse daqui, eu vou fazer 2 pontinhos baixos. Então, dentro desse primeiro daqui, eu já faço o meu ponto, meu aumento, né? No mesmo lugar, eu faço outro ponto. No próximo, a mesma coisa. E no próximo, a mesma coisa. O ponto seguinte, eu faço ele sozinho, ó. Esse daqui eu faço ele sozinho e vou colocar novamente o meu marcador. Agora, eu sigo fazendo pontos baixos sozinhos até eu chegar aqui nesse ponto, que vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos sozinhos novamente. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu uso meu marcador novamente. Aqui eu fiz 2 pontos para cada ponto de base dessa minha pontinha, né? Eu tinha 3 pontos aqui, então eu fiz 6 pontos aqui nessa parte. Aqui nessa outra parte, onde eu também tenho 3 pontos, eu já comecei fazendo os 2 pontinhos aqui, lá no começo. Então, eu preciso fazer mais 2 aumentos aqui nesses outros 2 pontos, para eu totalizar 6 pontos aqui. Então, o próximo ponto, eu vou fazer 2 pontinhos baixos dentro do mesmo ponto. E no próximo, a mesma coisa. Agora, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei a outra carreira. Aqui eu tenho essas 2 alcinhas, vou inserir minha agulha
de trás pra frente, vou pescar aqui. Joguei lá pra trás, insiro a agulha aqui. Faço uma correntinha. Bom, agora para dar sequência nessa volta, eu já fiz aqui esse ponto sozinho e o próximo ponto eu vou fazer 2 pontos juntos, que é o meu aumento. Então, essa volta eu comecei com um ponto sozinho e um aumento. O próximo ponto eu vou tirar o clipe, fazer meu ponto e vou marcar ele de novo. Esse marcadorzinho, ele sempre vai delimitar o início dos nossos aumentos e o final deles, tá? Agora, eu vou fazer pontos baixos aqui até eu chegar nesse ponto daqui, 8. Vou tirar esse meu clipe, vou fazer um ponto sozinho aqui e vou voltar com o marcadorzinho de novo. Como é que a gente iniciou aqui desse lado? Um ponto sozinho e um aumento. E aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou começar aqui, ó, com um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Tá? Percebam que na volta anterior, nós fizemos 3 aumentos. E aqui eu faço um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. O intervalo entre um aumento e outro é de um ponto sozinho. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer sempre aquela regrinha. Cada volta que a gente fizer, aumenta o número de pontos sozinhos entre um aumento e outro. Vocês vão ver aqui no decorrer da aula. Então, fiz o meu primeiro, o ponto aqui do marcador. Então, o próximo ponto vai ser um ponto sozinho, conforme nós fizemos aqui, ó, não esqueçam. E o próximo ponto, eu vou fazer um aumento. O próximo ponto, um ponto sozinho. O próximo eu faço um aumento. O próximo, um sozinho. E o próximo, um aumento. Aí, agora, esse próximo, vou tirar o marcador. Vou fazer meu ponto. E vou voltar com o marcador. Agora, eu sigo fazendo pontos sozinhos até eu chegar aqui nesse meu próximo marcador, tá certo? Cheguei aqui, aí da mesma forma eu tiro o meu clipe, faço um ponto e volto com ele aqui, pra gente não se perder. Então, depois do marcadorzinho, como é que eu tenho que fazer? Aqui eu não comecei com ponto sozinho, um aumento, e assim eu fiz aqui nessa outra volta. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. O próximo ponto eu faço sozinho. E o próximo, eu faço 2 pontos juntos. Assim, eu vou ter um intervalo de um ponto sozinho entre os aumentos. O próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. E o próximo ponto, eu faço
2 pontos juntos. E agora eu vou fechar essa volta. Eu vou fechar meu trabalho sempre dessa forma, tá? Em todas as voltas. Na nossa volta anterior, eu não fiquei com um ponto sozinho de intervalo entre os aumentos. Então, nessa volta, eu tenho que ter 2 pontos sozinhos entre um aumento e outro. E na próxima volta, 3 pontos sozinhos entre um aumento e outro. E assim sucessivamente. A cada volta, aumenta o número de pontos sozinhos entre um aumento e outro. E a cada volta, você vai começar de uma forma diferente. Na volta anterior, nós começamos fazendo um ponto sozinho e o ponto seguinte a gente fazia 2 pontos juntos. Nessa volta, a gente vai começar já com os aumentos, tá? E aí, depois, eu faço os 2 pontos sozinhos. Então, toda a volta, quando o intervalo, o número de pontos sozinhos entre um aumento e outro for um número par, você sempre vai começar fazendo um aumento e logo depois os pontos pares sozinhos. E toda volta que o intervalo entre um aumento e outro for um número ímpar, você sempre vai começar fazendo os números sozinhos primeiro, e depois você vai fazer o aumento. Na volta anterior, o número 1 não é ímpar? O intervalo entre um aumento e outro não foi ímpar? Então, a gente começou fazendo a volta com um ponto sozinho. Como nessa volta o intervalo de pontos sozinhos entre um aumento e outro é um número par, então eu sempre começo fazendo o meu aumento. Então, vamos lá. Eu faço aqui, ó, fiz o primeiro ponto, no mesmo lugar eu faço outro ponto. E agora eu faço 2 pontos sozinhos. Agora eu vou tirar o meu marcador, vou fazer um ponto sozinho e vou voltar com o meu marcador para eu não me perder nas voltas. Agora eu sigo fazendo pontos sozinhos até eu chegar aqui no meu marcador, tá? Eu vou fazer o ponto aqui do marcador e vou voltar com o marcador nele, tá certo? Então, eu faço pontos sozinhos até eu chegar aqui. Pronto, cheguei aqui, já fiz meu ponto sozinho no marcador e já voltei com ele aqui. Como é que a gente começou aqui? Foi com um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, assim que eu vou fazer desse lado também. Faço um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento e 2 pontos sozinhos. Agora eu tiro aqui o marcador, faço um ponto e volto com o marcador. E sigo fazendo
pontos sozinhos até eu chegar aqui nesse meu próximo marcador. Prontinho, já fiz até aqui. E agora eu faço da mesma forma. Eu começo aqui com 2 pontos juntos, né, o meu aumento, e 2 pontos sozinhos. 2 pontos juntos e finalizo com os 2 pontos sozinhos. Então, próximo ponto tenho o aumento. Faço 2 pontos sozinhos. No próximo, eu faço o aumento. E os 2 próximos eu faço sozinhos. Agora, eu vou fazer o fechamento da volta. Fiz o fechamento e agora eu vou iniciar a nossa próxima volta. A volta anterior, o intervalo entre um aumento e outro foi de 2 pontos. Então, eu comecei com aumento porque 2 é um número par. Na próxima volta, o intervalo entre um aumento e outro é de 3 pontos. 3 pontos é um número ímpar. Então, em vez de começar com aumento, eu vou começar fazendo os 3 pontos sozinhos. Eu já fiz aqui um, faço outro e mais outro. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. E assim eu faço depois de todos os marcadores. Depois que eu passar o marcadorzinho, eu faço 3 pontos sozinhos e o próximo ponto eu trabalho um aumento. Aqui eu vou tirar o clipe. Vou colocá-lo novamente. E vou trabalhar pontos sozinhos até eu chegar nesse marcador daqui. Pronto, já fiz o ponto do marcador e já voltei com ele aqui. E aí, agora, eu faço os meus 3 pontos sozinhos e logo em seguida um aumento, ó. 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 pontos sozinhos e finalizo aqui com aumento. Agora, eu sigo fazendo pontos sozinhos até eu chegar nesse meu outro marcador aqui. Cheguei aqui, já fiz o meu ponto do marcador. Agora, eu sigo fazendo 3 pontos sozinhos e um aumento.
Então, eu faço um sozinho, outro sozinho, outro sozinho. E no próximo, eu faço um aumento. Faço mais 3 sozinhos. E finalizo essa volta com um aumento. Agora, eu fecho aqui. Pronto, já fechei. E agora, para iniciar a próxima volta, a gente vai perceber o seguinte. A volta anterior, eu tive um intervalo entre um aumento e outro de 3 pontos sozinhos. Nessa próxima volta, eu vou ter um intervalo de 4 pontos sozinhos para um aumento, entre um aumento e outro. Então, 4 é um número par, e aí, quando é par, a gente começa já fazendo um aumento logo de cara. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto, e no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto. E os próximos 4 pontos, 1, 2, 3, 4, eu faço sozinhos. 1, 2, 3, 4. Tirei meu marcador, fiz o ponto aqui e volto com o meu marcador. Agora eu sigo fazendo pontos sozinhos até aqui. Prontinho. Já fiz aqui o meu pontinho do marcador. Aí agora aqui no próximo ponto eu faço um aumento. Sigo fazendo 4 pontos sozinhos. E o próximo eu faço um aumento. Aí faço 4 pontos sozinhos, um aumento e finalizo com 4 pontos sozinhos. Agora, eu faço o ponto do marcador. Fazer meus pontos até aqui. Prontinho, já fiz o ponto do marcador. Aí, o próximo ponto eu faço um aumento. E sigo naquela sequência. 4 pontos sozinhos, um aumento. 4 pontos sozinhos e fecho essa volta. Três, 4 e faço um aumento. Um, 2, 3, 4 e fecho essa volta. Prontinho. Com a nossa base formada, ela ficou com 22 por 13. Você pode fazer maior seguindo essa lógica de aumentos, mas para essa bolsa do vídeo, eu utilizei a base desse tamanho. Agora, a gente vai fazer 16 voltas sem fazer nenhum aumento. Então, eu sigo fazendo voltas sem fazer nenhum aumento, que aí a nossa bolsa vai começar a ganhar altura. Aí, agora, você pode tirar o clipe, que você não vai precisar mais dele, tá certo?
Então, vou seguir fazendo minhas voltas. Quando você estiver quase chegando na 10ª volta, possivelmente seu fio já vai estar acabando do primeiro novelo. Então, vou ensinar para vocês a como fazer essa emenda aí, se você quiser continuar com a mesma cor ou se você quiser trocar a cor para ficar uma bolsa com 2 ou 3 cores, se você quiser, tá bom? Então, olha aqui, já tô finalizando a 9ª volta. Eu tava aqui. Vou fechar aqui essa volta. Puxei lá pra trás. E aí, Aí já venho com o meu próximo fio. Ó, já pego o próximo fio e já puxo ele lá de trás. Já faço meu primeiro ponto. E aí agora, ó, esse fiozinho que fica lá atrás sobrando, eu vou escondendo ele, tá certo? E assim eu sigo fazendo o meu trabalho até eu completar as 16 voltas de subida. Quando eu tiver acabado aqui, quando tiver completo, eu volto com vocês. Pronto, finalizei aqui as 16 voltas de subida. Vou mostrar pra vocês aqui a altura que tá ficando. Olha, tá com 17 centímetros. Agora eu vou iniciar as voltas fazendo diminuições. Para fazer as diminuições, não tem muito bem uma regra, tá? Você vai marcar mais ou menos aqui o meio da bolsa, na frente, e o meio da bolsa atrás. Não tem um ponto específico ou nada, tá? O importante é que nessa volta eu faça 2 diminuições. Então, marquei aqui mais ou menos no olhômetro, vou fazer os pontos até chegar aqui e eu vou ensinar para vocês a como fazer a diminuição nessa volta. Olha, cheguei aqui. Agora eu vou tirar esse meu marcador e vou fazer a diminuição, olha. Eu puxo no próximo ponto. Eu puxo e agora eu fecho tudo de uma vez. Isso daqui é uma diminuição. Aí, do próximo ponto, eu sigo fazendo até chegar aqui na minha outra volta. Ó, dei a volta na bolsa, cheguei aqui do outro lado, onde eu tinha colocado outro marcador no centrinho da bolsa que eu medi, no olhômetro, tá, pessoal? Não tem regra. Essas diminuições que vão fazer a bolsa ficar mais fininha aqui no topo. Então, aqui eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vou fazer uma diminuição. E sigo fazendo os pontos até eu fechar a bolsa. Aqui, tá? Eu vou fechar e já retorno. Pronto, já fechei a bolsa aqui. Agora, a gente vai fazer mais uma volta com diminuições. Só que, em vez de eu fazer a diminuição aqui no meio, eu vou fazer as 2 diminuições nas laterais. Então, novamente, no olhômetro, eu vou marcar aqui, ó. Vou fazer a primeira diminuição. Ó, vou marcar aqui, deixar o primeiro ponto aqui, vou marcar para fazer a primeira diminuição aqui. E a outra diminuição eu faço na outra pontinha.
Então, eu vou trabalhar mais uma volta com diminuições. Vou fazer uma diminuição aqui, uma diminuição aqui. E aí, eu fecho a volta e já retorno com vocês. Prontinho. Percebam que ela já tá fazendo, ó, isso daqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou repetir essas duas voltas com essas diminuições. Usando essa mesma lógica, eu vou marcar, olha, vou marcar aqui mais ou menos o centro da bolsa. E do outro lado, a mesma coisa. Vou marcar aqui do outro lado também no olhômetro, mais ou menos no meio, tá? Então, essa volta eu vou trabalhar até aqui. Aqui eu faço uma diminuição. Aqui eu faço outra diminuição. E eu volto com vocês quando eu tiver fechado essa volta. Prontinho. Agora você vai fazer mais uma volta com diminuições. Só que agora a gente vai fazer as diminuições nas laterais novamente. Então, eu vou botar aqui. E vou colocar lá do outro lado. Então, eu faço aqui meu primeiro ponto. Faço a diminuição. Sigo fazendo pontos até esse outro ladinho daqui, onde eu vou fazer a outra diminuição. Prontinho, finalizei aqui essa volta, só que aqui, em vez de eu fazer uma correntinha pra cima, agora eu vou fechar
toda a nossa bolsa com ponto baixíssimo. Então, já tem a salsinha puxada daqui. Eu venho aqui, ó, e começo a fazer pontos baixíssimos em volta de toda a nossa bolsa. Eu dou a volta nela todinha. Vou fazer aqui tudinho e eu retorno quando eu chegar aqui, tá bom? Tô chegando aqui no final. Aqui foi o ponto onde eu comecei e aqui é o ponto onde eu vou terminar. Então, eu faço o último ponto baixíssimo aqui. Já posso cortar. Dou um espacinho aqui, ó, e corto. Puxo o fio todo pra cá. Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer pra arrematar isso daqui, tá? Pra ficar o acabamento bem perfeitinho. Eu vou utilizar essa agulha de bordado aqui, ela é mais grossinha, ó. A etiqueta dela é a número 13, tá? Essa agulha ela é muito boa para poder a gente fazer essas finalizações, esses acabamentos com os fios um pouco mais grossos. Então, eu venho aqui, ó, por debaixo, vou inserir aqui. E vou lá no meio do pontinho, do último pontinho, e puxo lá pra trás. Pronto. Aí fica aparecendo como se fosse um último pontinho. E aqui, ó, eu vou escondendo ela lá pra baixo. Vou escondendo o fio. Eu vou jogando ele lá pra baixo e aí eu posso cortar. Agora eu venho aqui com um mosquetão. Fica bem bonitinha a bolsa. Esses mosquetões articulados são muito legais, cara. E eles vieram realmente pra facilitar o trabalho das artesãs. E aí você pode prender sua alça. Você pode utilizar também mais um mosquetão, fazer um detalhezinho aqui, algum chaveiro. Ó, eu posso usar esse daqui redondinho, eu prendo aqui. E aí vem com esse coraçãozinho daqui. Achei ele bem interessante, é legal, porque você pode prender chave. Ou então fazer um enfeitezinho, colocar um tassel, que ele fica bem legal também. Olha. Ela pode ser usada assim ou você pode amassar ela. Interessante mostrar pra vocês, olha, a quantidade de fio que sobrou, tá? Aí você pode utilizar ele para fazer um tassel. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque aqui no canal a gente já tem um vídeo ensinando a fazer tassel. Ele é feito com fio de malha ou com barbante. Você pode usar qualquer material para fazer, a técnica vai ser a mesma, tá certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por você ter assistido aqui esse vídeo com a gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, é muito importante para a divulgação do canal. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos.